A próxima glândula é o timo. Ele, na verdade, é um órgão linfóide. Isso significa que ele está dentro do sistema linfático, junto com o sistema circulatório, como a gente viu. E a sua função primária na fase infantil é uma defesa imunológica. Ela é responsável aí, né, justamente por estar presente no sistema imunológico, ela faz a defesa na fase adulta. Na fase infantil. Na fase adulta, ela fica vestigial, tá aqui, mas ele perde a sua função. Então, a função dele de sistema imunológico cessa e ele passa a secretar, então, dois hormônios, que é a timosina e a timopoetina, que vão causar aí a maturação dos linfócitos T. Só para a gente lembrar, linfócito T, nós temos dois. Nós temos dois tipos de linfócito, o T e o B. O linfócito T é um linfócito, é uma célula auxiliadora. Ela se liga num vírus, uma bactéria e tal, reconhece que aquilo lá é um corpo estranho e vai desencadear, então, um processo de defesa e produção de anticorpos nos linfócitos B, que se tornam, então, plasmócitos. E os plasmócitos que produzem os anticorpos. Outra glândula, e é muito importante a gente entender essa aqui, é a tireoide. A tireoide, olha que interessante, estimula o consumo de oxigênio pelas células. Lembrando que o oxigênio é extremamente importante para a produção de energia. Então, a tireoide vai fazer com que tudo funcione, ó, porque ele estimula, ele faz com que a célula consuma oxigênio, ou seja, para a produção de energia, ATP nas mitocôndrias, tá? Ele vai controlar o metabolismo dos carboidratos, então aí açúcares e as gorduras, os lipídios, tá? Regula a pressão arterial, a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, o tônus muscular, a maturidade sexual do homem, da mulher, né? Assim, da fase infantil passando para a fase da puberdade. E a tireoide é responsável pela produção de 3 hormônios: a calcitonina, a tiroxina, que é o T4, e a triiodotionina, que é o T3, tá? Calcitonina vai atuar com a próxima glândula que a gente vai conversar, que é o parato-hormônio. Então, aqui, a calcitonina é liberada quando temos uma alta concentração de cálcio no sangue. E aí ela faz o quê? A calcitonina faz o quê? Bom, tá com muito cálcio no sangue, eu preciso tirar esse cálcio do sangue, não é bom ter muito cálcio. Mas cálcio é muito importante. Então, ela faz uma incorporação do cálcio nos ossos. Olha só, aqui a gente pode conversar um pouco sobre a osteoporose, né? O próximo hormônio, que é o parato-hormônio, ele tem a responsabilidade de remover o cálcio dos ossos. E a calcitonina de pôr. Então, às vezes, mulheres, principalmente, que têm problema de osteoporose, osteopenia e alguma coisa relacionada, aqui pode dar um problema, tá? Ela produz ou não produz, e aí não tem uma incorporação do cálcio nos ossos, tá? O T3 e o T4, eles são controlados pelo TSH, que é aquele hormônio da hipófise, da adenohipófise. Então, aqui a gente observa um feedback positivo. Por exemplo, o TSH estimula a produção de T3 e T4. Quando o T3 e T4 aumenta a sua concentração, inibe o TSH. Aí, quando tem baixo TSH, não vai ter estimulação da produção de T3 e T4. Então, baixa T3 e T4. E aí, o TSH detecta essa baixa na concentração de T3 e T4, ele volta a subir e estimula a produção de T3 e T4 de novo. T3 e T4 subiu, inibe TSH. Não tem TSH, diminui T3 e T4. Diminuindo T3 e T4, volta o TSH a funcionar. Então, isso aqui é o que a gente chama de feedback, que acontece muito numa situação, nas situações da produção de hormônio. E,
Infelizmente, às vezes, algumas pessoas vão nascer com hipotireoidismo ou podem desenvolver, tá? Desenvolver durante a vida. E hipertireoidismo. Vamos lá, o que é hipo? É baixo, é pouco. Pouca produção de T3 e T4. Ah, por quê? Vários motivos. Falta iodo na alimentação. A pessoa não come alimentos que contêm iodo, vai ter problema. Outra coisa, nasce sem que as células saibam produzir o hormônio. Então, tem o iodo, tá de boa de iodo, concentração normal, boa, beleza. Mas a célula fica assim, tipo, mano, não sei produzir o T3, T4, e aí, o que eu faço? Então, a pessoa não sabe, a célula não sabe, tem uma mutação, aconteceu algum problema ali, às vezes genético, tá? Às vezes pode ser uma doença imune, autoimune, aonde as próprias células param de funcionar, tipo, elas estão de férias, parei, brincadeira. Elas simplesmente assim, tipo, param de funcionar por alguns efeitos externos ou internos ou emocionais ou estresse. Então pode desencadear também o hipotireoidismo e não produzir esse hormônio por fatores aí fora do corpo, como estresse, alguma coisa emocional, tá? Basicamente, por causa dessa baixa na produção de T3 e T4, que pode ser por causa da alimentação carente de iodo, que é um sal mineral, depois vai na aula de sais minerais para relembrar, né, um pouco essa questão do iodo. Nós temos o bócio. O bócio é um inchaço, é um aumento da glândula. Fica uma coisa horrorosa aqui na garganta, porque a glândula, ela tá sem funcionar, então ela vai ganhando esse volume. Ah, é sempre? Não. Às vezes não. Acontece da célula, da glândula crescer muito. Às vezes tem que ser removida de tão grande que ela tá. Varia de pessoa para pessoa. Quais são os sintomas? Bom, primeiro que a pessoa fica muito letárgica, porque justamente a tireoide estimula lá o controle do metabolismo de moléculas que trazem energia. Olha aqui, o carboidrato, lipídio, lembra? São moléculas energéticas. Estimula o consumo de oxigênio, ou seja, que a pessoa não tem energia, então ela vai ficar lenta. Ela vai ficar devagar, vai ter muito sono. Ela vai engordar? Sim, vai ter um aumento de peso, olha aqui, por causa dos carboidratos, dos lipídios, que ela não vai, né, metabolizar, vai armazenar cada vez mais, né? Aí nós temos então uma baixa atividade metabólica por causa disso e também uma baixa atividade física. Vai ser difícil a pessoa, assim, praticar um esporte. Às vezes é até bom praticar o esporte por causa do sobrepeso, mas ela vai ter algumas limitações quanto a isso. E algumas carências afetivas, emocionais. Então, tem alguma parte mental, dificuldade para aprender, dificuldade... Ah, eu tenho hipertireoidismo, mas eu tenho tudo isso? Não, isso é quando não está tratado, tá? Nós temos medicação, inclusive gratuita, que o governo disponibiliza caso você tenha o hipotireoidismo, tá? Ah, então eu tenho uma deficiência mental porque eu tenho hipotireoidismo? Não, se você tratar, tá tudo tranquilo. Quando que começa o hipotireoidismo? Cara, tem relatos de pessoas com 5 anos de idade que desenvolvem hipotireoidismo. Como tem, às vezes, pessoa idosa, chega aos 80 e começa a ter. Varia muito de pessoa para pessoa, tá? E o hiper? Ao contrário do hipo, a pessoa produz muito, produz. Então, é um aumento aqui na produção do T3. E do T3 e T4. Pode acrescentar aqui T3 também, certo? Aí, os sintomas. Cara, sintomas, nervosismo. Muitas pessoas vão se identificar aqui. Mentira, tô brincando. Nervosismo, irritabilidade demais. Qualquer coisa a pessoa surta. Muito nervosa, muito ansiosa, tá sempre com aquela falta de ar. Não dorme. É magra. Se a pessoa come de ruim, não engorda de nada e perde peso ainda. Você fala, gente, o que ela faz? Ela tem um probleminha na glândula. Aumento do ritmo cardíaco, a pessoa tá sempre com batedeira, ela tá sempre assim, no limite da ansiedade, ela tem tremores pelo corpo, produção excessiva de calor, porque justamente está quebrando os carboidratos, está quebrando os lipídios, está produzindo muita energia nas células, porque está estimulando muito oxigênio, então ela está sempre acelerada. Por quê? Porque o metabolismo dela está muito acelerado por causa da produção dos hormônios, tá?
Aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem onde está a glândula tireoide, localizada próximo da traqueia aqui. Coloquei essas duas moléculas, que é a T4, ó, 1, 2, 3, 4 íons iodo. E T3, 3 íons iodo. É bem por isso mesmo, tá? E se você perceber, eles são iguaizinhos. Não muda muito na sua constituição molecular, tá? A diferença, então, vai ser o quê? Iodo. Não me pergunte mais detalhes do que isso. Eu só posso te garantir que evolutivamente todos os cordados, e que vocês estão aprendendo, né, também, todos os cordados possuem esses hormônios. E é uma coisa muito louca, né? A gente pensar, cara, um protocordado tem? Tem. Um cefalocordado tem? Tem. Um cordado tem? Tem também. Isso aqui porque tá abundante no oceano iodo. Mas na nossa alimentação atual, não. Então, aqui, pela legislação brasileira, o nosso sal de cozinha tem incorporado na sua constituição molecular, é NaCl, né? NaCl mais iodo. Então, tem incorporado aí iodo no sal de cozinha. Então, você está consumindo níveis normais de sal e níveis normais de iodo quando você se alimenta normalmente. Ah, mas eu tenho hipotireoidismo, eu tenho hiper, eu tenho hipo. Tem que tomar remédio. Se você tiver hiper, tem que diminuir. Se você tiver hipo, tem que tomar remédio para aumentar, tá? E aqui, essa glândula, ó, como eu falei, no hipo, gera o bócio, olha o inchaço. Não, ela não está com cachumba é aqui. Ela está com bócio. Essa senhora aqui, moderna, tem até um piercing, ela está com bócio, tá bom? É um inchaço na glândula porque ela está com hipotireoidismo. E as paratireoides, bonitinhas, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. São glândulas dentro das glândulas. Praticamente aqui nós temos a parte de trás, a parte posterior da tireoide, tá? Aqui fica a traqueia, fica voltado aqui para o corpo. Do lado de lá, ali da frente, fica voltado para frente, a parte anterior. Então, aqui, a parte posterior fica para trás. Aqui, 4 paratireoides. Paratireoide faz o quê? Produz o paratormônio. Olha que bonitinho. Ele é antagônico à calcitonina que a gente acabou de ver da tireoide. Regula a concentração de cálcio e de fósforo, lá, ó, grupo fosfato. O fosfato no plasma sanguíneo. Vamos aqui focar no cálcio. O que vai acontecer? Quando a gente tem uma redução do cálcio plasmático, ou seja, do sangue, ocorre então a produção do paratormônio. E aí, esse que é o gatilho, tá? Reduz a quantidade de cálcio, ele fala, opa, peraí, tá muito baixo, vamos lá, vamos resolver isso. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai lá no osso, nos ossos, e vai tirar o cálcio dos ossos. Osso, fêmur, bacia, ossão, não é ossinho não. Ossos grandes do nosso corpo. E aí ele vai fazer o quê? Também para dar uma colaboração, né? Não dá para ficar tirando só do osso. Vai acontecer o aumento da reabsorção de cálcio no intestino. Lembra lá do duodeno que eu falei? Reabsorção de sais minerais e água? Pois é, olha só, um conhecimento somando ao outro. Acontece então lá. Perdão, não é duodeno não, que louca. Não é duodeno não. Intestino grosso. Lembra aqui que eu falei? Os sais minerais e água são reabsorvidos no intestino grosso? É aqui, tá? E vamos lá, matéria passada, os túbulos nefríticos. Muito importante, porque acontece uma reabsorção do cálcio. O paratormônio fala, gente, estamos com baixa quantidade de cálcio, por favor. Absorve aí no intestino, para de filtrar esse negócio, manda para nós que a gente está precisando. Então, aqui o cálcio, quando tá uma baixa concentração, ele tira dos ossos, reabsorve no intestino e não deixa ir cálcio para a urina. Por isso, os túbulos nefríticos. E aqui eu coloquei, mostrei também mais uma regulação de feedback. A gente tem, então, cálcio no sangue. Quando tá muito cálcio no sangue, a calcitonina vem, tira e coloca no osso. Tira do sangue e coloca nos ossos. Quando tem muito cálcio no osso e pouco cálcio no sangue, digamos assim, né? O paratormônio vem aqui nos ossos, tira o cálcio dos ossos e devolve para o sangue. Aí, a calcitonina fala, mano, mas eu acabei de tirar a bagaça. Ela vai lá, tira o cálcio do sangue e põe no osso de novo.
Aí o paratormônio fala, mano, eu não acredito, acabei de pôr lá, de novo. Aí ele vem, tira do osso e põe. Então o nosso corpo fica o tempo todo, isso tá acontecendo agora, isso você nem tá sabendo. Eles são, ó, uma palavra bonita agora, hein? Antagônico. Oxi, até me confundi. Antagônicos. Um age contrário ao outro. A calcitonina tira do sangue, coloca no osso. Paratormônio tira do osso, devolve para o sangue. Só espero que vocês tenham gostado da aula e atenção para as próximas aulas.